Bom, esse é um momento de muita alegria para mim, pessoalmente. Vou fazer um depoimento aqui bem pessoal. É o primeiro livro que eu publico em conjunto com Fernanda e demais autores, com o apoio da Escola do Parlamento, da Câmara Municipal de São Paulo. Recebemos esse convite muito simpático, muito generoso do Corecon de fazer o lançamento aqui, né, na sede, na Líbero Badaró, no centro, com a presença de grandes amigas, meus familiares, até de ex-alunos e alunas. Então, eu só posso dizer que eu estou muito alegre da gente ter conseguido chegar até aqui, depois de um processo absolutamente condizente com o espírito da universidade pública, né, e gratuita, de excelência, de qualidade, interdisciplinar e inclusiva, que é a UFABC, passando pela pesquisa, pelo ensino, pela extensão e agora com uma forte onda de divulgação científica. E a gente espera que o livro, né, e as diversas contribuições e reflexões feitas pelos autores e autoras contribuam para as pessoas, para a nossa sociedade, refletir sobre que Brasil se espera no presente e no futuro. É isso, obrigada. Olá, acabamos de finalizar o lançamento do livro Desafios para o Desenvolvimento Brasileiro Pós-Covid-19, livro organizado por mim, Fernanda Cardoso, e pela professora Cristina Reis, que conta com 9 capítulos de diversos pesquisadores da área da economia, da sociologia, da política, e que trazem debates importantes para a gente pensar os desafios do desenvolvimento no século XXI e para pensar especialmente sobre o futuro do nosso país, do nosso Brasil. Esse é o segundo lançamento que nós fazemos do livro. O primeiro foi virtual, organizado pela Escola do Parlamento, que é a parceira nesse projeto. E o segundo lançamento fizemos aqui também, virtualmente e presencialmente. E agradecemos o Corecon por essa oportunidade. Fica o convite para que vocês acessem o livro pelo site da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. O livro pode ser baixado gratuitamente. Então, acessem o livro, as aulas, se você também tiver interesse, e compartilhe com amigos, amigas e colegas, porque nós precisamos discutir sobre desenvolvimento e tornar esse debate tão popular quanto possível. Boa tarde. Sexta-feira, né? Chuvosa, frio. Obrigada, viu, pela presença de todos vocês aqui. Lembrando que a gente está ao vivo no Zoom, então vamos fazer a divulgação do link aqui para que daqui a pouco as pessoas vão entrando e acompanhando a apresentação. E depois esse vídeo fica gravado e disponível na TV Economista e a gente divulga e dá ampla repercussão para a apresentação, tá bom? Eu vou ler aqui um breve currículo da Fernanda. Fernanda Graziela Cardoso. Atualmente ela é pró-reitora de graduação e professora desde 2014 da Universidade Federal do ABC. É doutora em Economia do Desenvolvimento pela FEA-USP, mestre em Economia da Indústria e da Tecnologia pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio e graduada em Economia pela FEA-USP também. Vinculada aos bacharelados em Ciências Econômicas e em Ciências e Humanidades e ao Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial. Ela atua principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento socioeconômico, história econômica brasileira e história do pensamento econômico. Cris, economista, possui... Não, é diferente. Cris Freud de Borja Reis, economista, possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo, mestrado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Economia pela Universidade Federal do Rio, pós-doutorado na Universidade Técnica de Berlim. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do ABC e diretora da Inova, da Universidade Federal do ABC. Tem experiência na área de economia internacional, atuando nos seguintes temas: cadeias globais de valor, desenvolvimento, investimento público, estrutura produtiva, comércio internacional e economia política internacional. É conselheira suplente aqui do Corecon São Paulo e conselheira da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. Seja bem-vinda, obrigada. Eu vou ler um resumo aqui do histórico, né? O que levou vocês à construção dessa obra. Então, em dezembro de 2020, a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo e o Núcleo de Estudos Estratégicos em Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade da Universidade Federal do ABC, em parceria, que atualmente alcança seu 3º ano,
organizaram o curso de extensão universitária chamado de Desafios do Desenvolvimento Brasileiro pós-Covid-19. Nele, buscaram promover um conjunto de reflexões sobre a agenda do desenvolvimento no cenário pandêmico e pós-pandêmico e sobre suas conexões com temas incontornáveis, como qualidade da democracia, meio ambiente, sustentabilidade, inclusão social, relações raciais de dominação, presença, participação e protagonismo dos povos indígenas no Brasil e a internacionalização da economia, entre outros temas. Com a recepção positiva da iniciativa, resolveram, então, consolidar e materializar a iniciativa na forma desse livro que a gente vai conhecer hoje. Tá? Então, seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez. Eu saúdo a todos os que estão aqui presentes e também aqueles que estão nos vendo pelo Zoom, pela plataforma Zoom, e também aqueles que vão nos assistir pela TV Economista. Essa iniciativa do Corecon São Paulo de lançar livros de qualidade, lançar livros que possam trazer subsídios para o estudo da economia, para a vida econômica, e nem só para isso, desde que tenha um reflexo econômico, outros temas também têm sido trazidos, recente, e nós queremos, na verdade, disseminar esse conhecimento tanto quanto possível. Então, agora, hoje temos uma obra toda especial, voltada para o momento atual e para o momento futuro do nosso país e do mundo, e trouxemos aqui as autoras, Cristina, nossa conselheira, a Fernanda, professora também na Universidade Federal do ABC, para nos dar subsídios e dar informações sobre do que trata a obra, para que ela serve, como será melhor aproveitada. Passo a palavra à conselheira Cristina Reis. Obrigada, Pedro. Obrigada, Denise. Bom, é uma satisfação enorme estar aqui nesse evento. Peço desculpas pelo atraso, peço obrigada, agradeço a paciência de quem está presente, de quem acompanha pelo Zoom, por esperar o lançamento desse livro, que foi feito com a parceria da Escola, do Parlamento, da Câmara Municipal de São Paulo. Aqui está presente na sala o diretor-presidente, Alexandre Santos, a quem eu quero, no seu nome, Alexandre, agradecer a toda a equipe, o Pedro, o Rubem, tanta gente que se dedicou, as estagiárias e estagiários, para que esse projeto se tornasse realidade. Agradeço muito o Corecon, na figura do Pedro, e na figura da Denise, toda a equipe também, por tornar possível esse momento, que é importante porque ele vem consolidar uma atividade, a atividade que eu considero plena da universidade, que é produzir pesquisa, ensino e extensão. Esse é um projeto completo, é um projeto que nasceu no Núcleo de Estudos Estratégicos em Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade da UFABC, que é interdisciplinar e no qual participam muitos docentes de diferentes áreas, inclusive tem a professora Tatiana aqui presente, que era vice-diretora do NIDS, e nos acompanhou muito nessa jornada. Dentro do NIDS, a gente organizou o curso de extensão, que era voltado a um público bastante grande, teve uma adesão boa, foram, se não me engano, 10 ou 12 ciclos de aulas, com a participação variada, mas de 50 a 100 pessoas. E, em seguida, nós consolidamos essas aulas em palestras, melhor dizendo, em capítulos do livro, que agora chega editado pela Pedro e João, mas num acordo realizado, mais uma vez, pela Escola do Parlamento, e que é distribuído gratuitamente. Então, tanto esse evento quanto o livro são exemplos de divulgação científica, do que o que é gerado, do pensamento, do conhecimento, da ciência gerada na universidade, chegar para as pessoas. E é exatamente para isso que a universidade pública trabalha, pelas pessoas, para as pessoas, financiada para as pessoas. Então, a gente procura entregar projetos de excelência na UFABC, muito preocupados com a interdisciplinaridade e com a inclusão. Bom, falando do livro, agora especificamente, é um projeto coletivo, portanto, tem
mais de 10 autoras participando, a maioria da UFABC, do Núcleo de Estudos Estratégicos, mas também pessoas de fora. É um projeto que foi forjado durante a pandemia, né, que, embora não tenha acabado, agora está mais aliviada, mas, quando começou, a gente estava naquele momento agudo, difícil, em que, vendo a realidade se deteriorar tão rapidamente, as pessoas sofrerem tanto, a economia, no caso, né, ir para uma crise sem precedentes, nós, docentes e também os servidores da escola, do parlamento, começamos a bolar tentativas de participar, de refletir, de discutir e de apresentar soluções também e propostas para o que é o desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável. Então, esse foi o espírito inicial do livro. Né? Naquele momento agudo, a gente queria contribuir de alguma forma. E por isso que, né, então, em 2020, a gente olhou para a realidade, viu todas aquelas transformações acontecendo e nos assumimos um desafio muito grande de tentar fazer um diagnóstico daquela situação e apresentar soluções e imaginar o que seria o Brasil, principalmente no pós-Covid. Então, como pressuposto para debater e refletir sobre desenvolvimento, a gente sempre adotou a ideia de que é necessária a ampla participação e reflexão popular. O Brasil necessita de um projeto popular de desenvolvimento, no sentido de que é feito pelo povo para o povo. Não adianta acadêmicos, né, ou um grupo restrito fazer meras propostas. A gente precisa envolver a sociedade, envolver os diferentes grupos de interesse, os diferentes grupos de pessoas, as mulheres, os homens, negros e negras, indígenas, e também as diferentes classes sociais, trabalhadores e empresários, setor público, setor privado, a academia e as ONGs, né, as organizações não governamentais, com esse objetivo de debater o que é o desenvolvimento. Então, o espírito do livro é esse: debater e com a participação das pessoas. Por isso, eu volto a insistir que é muito importante um evento de divulgação científica e a disponibilização de livros gratuitos sobre esse tema. Falando um pouquinho, né, do livro em si, ele tem 9 capítulos, e aí eu vou pedir licença para vocês para falar um pouquinho de cada capítulo, porque senão fica muito na superficialidade e a gente não apresenta as ideias do livro, né? O primeiro é de uma economista, professora Patrícia Cunha, chama-se Política Econômica e Desenvolvimento Econômico no Brasil, em que ela vai traçar a trajetória da política econômica até a crise, demonstrando que, em muitos momentos, a política fiscal e a política monetária atuaram de forma descoordenada ou sem sintonia, uma com um objetivo mais expansivo da economia, outro mais recessivo, mais segurando, de forma que criou um ambiente macroeconômico ruim, instável, em que a gente já observava uma deterioração da produção, do emprego, da renda, do consumo das famílias e, principalmente, do investimento produtivo anteriormente à pandemia. E que a pandemia acelerou isso de uma forma muito, muito grande, né? Mas que, anteriormente à pandemia, já havia uma condição de crise econômica, de incertezas muito grandes, que estavam fazendo com que as perspectivas de desenvolvimento fossem sendo prejudicadas. E aí a gente pode falar em diversos âmbitos. E os outros capítulos, então, esse é um capítulo que abre, estabelecendo as bases econômicas, para falar cada área, como essa crise que a gente vive hoje no Brasil, em 2022, foi agudizada na pandemia, mas ela já vinha se manifestando. Não é um fenômeno que dependeu só da Covid-19. Então, no capítulo 2, o professor Ricardo Luiz Chagas Amorim vai analisar especificamente o caso da indústria, a desindustrialização, as consequências, né, da desindustrialização, que é a perda da participação da indústria de transformação no PIB, no emprego, né, a perda de complexidade do tecido da matriz produtiva,
que foram causando também a perda de empregos de qualidade e de uma dinâmica de renda, mas também de tecnológica e de inovação, que prejudicou os demais setores. Então, nesse capítulo, se coloca a importância da indústria para o desenvolvimento econômico, demonstrando que, por causa que desse setor estar em crise, né, anteriormente à pandemia, a gente pode explicar, em boa medida, também a crise total de toda a dinâmica das atividades econômicas. No capítulo seguinte, a faceta econômica da progressão das contradições brasileiras no início do século XXI, os autores, professores Gabriel Rossini e Luiz Felipe Ambrosio, vão tratar do panorama geral, mais internacional, né, de como a economia global financiarizada também vinha atravessando uma situação, desde, na verdade, da crise financeira de 2008 e 2009, que colocava muitos empecilhos para os países em desenvolvimento participarem nos fluxos internacionais de comércio. A gente observa um aumento da dependência tecnológica e financeira de vários países mais pobres do sistema. E, dentro do Brasil, essa dependência que se acirrou após 2016, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, foi acelerando uma série de desigualdades e de incoerências, né, com relação às políticas econômicas também, que foram fazendo com que as diferenças entre o campo e as cidades, entre a provisão de serviços públicos e privados, as diferentes inserções das micros, das médias, pequenas e grandes empresas, e também a própria atuação no setor agrícola, no agronegócio, na indústria extrativa mineral, fosse tomando proporções mais desiguais. Então, eles discutem como essas desigualdades vão acelerando as contradições e as possibilidades de crescimento. Eu vejo a professora Fernanda chegando, ela teve que enfrentar um trânsito enorme na cidade para vir até aqui. Bem-vinda, Fê, vem para a mesa conosco. Fernanda, autora principal do livro, que mentalizou e organizou todo o processo. Eu já estou apresentando o capítulo 3, né? Estou indo um por um. Aí, o próximo capítulo, do professor Ramatiz Jacino, é sobre a Covid-19 e as relações raciais e trabalho no Brasil. É um capítulo duro, um capítulo que é necessário das pessoas conhecerem, em que ele mostra como realmente a população negra sofreu mais durante a Covid, e isso tem relação com o nosso histórico no mercado de trabalho, que vem, claro, desde o período da escravidão, mas que ainda se manifesta e que desigualmente atinge trabalhadores e trabalhadoras de diferentes raças, né? Então, até para usar as palavras dele, vou ler aqui só um pouquinho para vocês sentirem o tom do capítulo. Ele fala que as questões de gênero, raça e geracional, serão, sem sombra de dúvida, centrais para a reconstrução do país pós-pandemia, oportunidade para que, além de dar respostas à urgência na diminuição do sofrimento, nos debrucemos sobre as causas estruturais que fizeram com que nos tornássemos campeões mundiais de mortes na pandemia. Então, ele enxerga que encarar com a questão racial é uma necessidade justamente para que o desenvolvimento, né, nesse período que vem, pós-pandemia, seja no sentido da inclusão, da igualdade, da redução de desigualdades em geral. Capítulo 5, do professor Luiz Roberto de Paulo, é sobre a questão indígena. Então, ele vai falar sobre por que, né, ele questiona por que o campo progressista nacional precisa escutar e aprender com os povos indígenas. E, nesse capítulo, ele mostra como a própria lógica cultural indígena tem muito a nos ensinar sobre como viver na coletividade. Esse é um ponto de partida interessante. Mas ele também faz uma análise de como os povos indígenas estão inseridos no mercado de trabalho, né, vão produzir os seus bens para a subsistência ou para o mercado de maneiras contraditórias, que vão assumindo relações que se dão nas cidades e se dão em outras atividades econômicas de uma forma
imprópria, que gera, então, dentro das próprias comunidades indígenas, questões que precisam ser lidadas para que as comunidades sobrevivam e permaneçam. E, além disso, elas têm que lidar com o perigo real que tem sobre a sua vida, as perseguições, que vêm principalmente dos interesses da indústria extrativa e do agronegócio, mas muito ligado também a pessoas, né, ou a grupos que vão atuando nessas áreas, né, de reservas indígenas de maneira ilegal. Primeiro, pedir desculpas pelo atraso. Cristina certamente já fez muito bem a apresentação da nossa ideia de livro. Alex, que está aqui representando a Escola do Parlamento, essa parceria tão promissora entre o UFABC e a Escola do Parlamento resultou nesse livro que tem como objetivo, né, como Cris deve ter falado no início da intervenção dela, tem como objetivo tornar popular o debate sobre um tema que é tão caro para todas e todos nós, que é disputar o futuro do nosso desenvolvimento. Então, um dos principais desafios que nós enfrentamos, tanto no curso de extensão quanto na formatação do livro, na organização do livro, é tornar a linguagem tão acessível quanto possível, mediante a complexidade dos temas que nós temos que tratar para falar sobre desenvolvimento, especialmente num contexto com tantas complicações, com tantos problemas históricos acumulados, como é o caso brasileiro. E aqui o capítulo 6, da professora Luciana Travassos, traz um tema que é crucial, que não podemos mais discutir desenvolvimento no século XXI sem levar em consideração devidamente a questão da sustentabilidade, não mais como um apêndice, ou um anexo, ou um tema a mais para ser levado em consideração, mas como um elemento constituinte da definição de desenvolvimento. Então, aqui no destaque da citação do texto da professora Luciana, ela conclui no seu capítulo 6, que é o meio ambiente, sustentabilidade e desenvolvimento, desafios crescentes do século XXI, que é fato que, do ponto de vista científico e político, as várias posições contextuais abarcadas em um amplo caminho do meio têm sido muito mais mobilizadas nos discursos que agregam desenvolvimento à sustentabilidade. Mas isso diz pouco sobre a condução das transformações e a profundidade delas no conjunto da sociedade, ou mesmo nos blocos regionais ou países. Parece claro que a recorrente aposta na centralidade da economia, nem sempre como dimensão instrumental do desenvolvimento integral, com menor peso nas dimensões políticas, sejam elas nacionais ou internacionais, o que deixa dúvidas sobre a capacidade de superação das desigualdades e a ampliação da distribuição justa de ônus e bônus do desenvolvimento. E aí, a professora Luciana segue em sua conclusão. Um dos aspectos-chave segue sendo quem paga a transição, e para esse não parece haver maiores disposições globais, em um contexto em que a cooperação entre países está em declínio e, cada vez mais, ao contrário do cosmopolitismo, cada nação tem sido levada a agir sozinha e a responder sozinha às demandas globais e às restrições impostas. Nesse sentido, cabe perguntar quais estratégias a América Latina e o Brasil comporão para superar os seus problemas estruturais e garantir o alcance dos objetivos finalitários do desenvolvimento, sociais, culturais, territoriais, ambientais e ecológicos. Ainda que a conjuntura não seja favorável ao debate, é preciso começar a discutir as bases para o nosso pacto de desenvolvimento, a nossa utopia do século XXI. Então, a professora Luciana coloca em seu capítulo os elementos basilares para a gente começar a discutir seriamente sobre o desenvolvimento nas próximas décadas. E, nesse momento, essa janela que se abre no Brasil nos parece ser uma janela que nós não podemos desperdiçar para disputar esse futuro diferente. Seguindo, né, só apertar o Enter, o professor Arilson também discute e avança na reflexão do desenvolvimento sustentável. O professor Arilson Favoreto aponta no seu capítulo 7 a sustentabilidade e seus vínculos com a democracia e desigualdades, que a pergunta que fica é, portanto, como fazer dos paradoxos atuais a base para uma transição em direção a algo coerente com a ideia de sustentabilidade. É impossível uma resposta cabal para essa pergunta, entre outras razões, porque também, como já foi dito em algum momento, transições são sempre construções políticas
que resultam de negociações e combinações de interesses de diferentes forças sociais. E aqui eu aproveito as palavras do professor Arilson para abrir um parênteses que considero importante. Essa busca pela popularização do debate sobre o desenvolvimento concorre para esse objetivo. Nós precisamos conquistar corações, nós precisamos provocar o cidadão comum a pensar sobre essas questões. Porque se essa provocação não tiver efeito sobre o debate popular, a gente pode ter a melhor agenda para apresentar, mas ela não vai ser possível de ser implementada politicamente. Então, essa é uma questão fundamental. E essas iniciativas, como a Escola do Parlamento faz constantemente, buscando a educação para a cidadania, é fundamental para a gente construir esse objetivo e permitir que o conhecimento que a gente constrói nas universidades realmente atinja um público mais amplo, com maior potencial de transformação. Mas sigo aqui na observação do professor Arilson. Não é um mero exercício retórico ou uma agenda técnica. O que o conhecimento científico pode fazer, isso sim, é desvelar aspectos que não estejam evidentes aos tomadores de decisão, refletir e analisar opções tomadas e suas consequências e, por aí, expandir o horizonte dos atores sociais. De forma muito modesta, é o que essas linhas tentam trazer: estabelecer um diálogo com leitores interessados, levantando questões pertinentes a respeito do presente e do futuro. O que fazer com elas é algo do domínio da política, e não faltarão espaços e momentos nos próximos anos em que cada um de nós poderá fazer apostas e escolhas sobre as bifurcações de caminhos nos quais esse futuro ganhará concretude, seja fazendo transições ou aprofundando os paradoxos. Então, aqui, mais uma vez, o destaque da janela de oportunidade, que está bem na nossa frente, especialmente no caso do Brasil, para a gente fazer uma escolha diferente. E aqui, chegando no capítulo da Camila Granco, a Camila é a única representante que não é da UFABC, que compôs esse livro. A Camila ela é oficial da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, e ela foi uma convidada para encerrar o nosso curso de extensão, porque entendemos que a CEPAL hoje tem também um papel muito importante ainda, desempenha um papel histórico muito importante no direcionamento das discussões, das estratégias de desenvolvimento da América Latina ao longo do século XX, e no final já do século XXI, no final do século XX, início do XXI, a CEPAL retoma, entendo eu, esse protagonismo, direcionando as discussões e reflexões sobre o desenvolvimento para o nosso contexto e para os desafios que o século XXI impõe. Tá? Então, a Camila aponta aqui no seu capítulo 8. No Brasil, há oportunidades e desafios para um big push para a sustentabilidade. O Big Push a gente pode traduzir de forma literal como um grande impulso, e aqui faz relação com um autor do pós-Segunda Guerra, que é o Rosenstein Rodin, que tem a teoria do grande impulso, colocada ali como uma forma dos países subdesenvolvidos romperem com a condição de subdesenvolvimento e se alçarem numa trajetória de crescimento e desenvolvimento sustentado. Então, seguindo aqui com a Camila. Dentre as oportunidades, destaca-se o grande potencial para os investimentos de baixo carbono no país, na ordem de 1,3 trilhões até 2030, em setores tais como energias renováveis, infraestrutura urbana e indústria. Ressaltam-se também os ganhos competitivos das firmas no Brasil que já investem em tecnologias sustentáveis, a maior facilidade de acesso a financiamento para empresas que possuem uma governança ambiental e social e a existência de uma ampla base de capacidades produtivas e tecnológicas voltadas à sustentabilidade. Ademais, considera-se o momento atual oportuno para este debate, no qual se está discutindo caminhos para a recuperação da economia brasileira. Esse contexto pode ser uma oportunidade para o país direcionar esforços para acelerar os investimentos sustentáveis. Contudo, há também desafios para o Brasil, que incluem custos relativos ao carbon lock-in, relacionados à transição de paradigma tecnológico, reduzir o espaço fiscal para a formulação de novas políticas, particularmente no contexto da emenda constitucional 95 de 2016, que a gente chama da PEC do teto dos gastos, e o contexto federativo do país, que impõe necessidade de ampla coordenação entre os entes federativos. Então, do capítulo de Camila, importante destacar essa janela de oportunidade que se abre, e a necessidade de nós discutirmos seriamente
sobre os caminhos possíveis para o desenvolvimento no século XXI, trazem também, né, um debate ou uma discussão sobre a escolha desse modelo de desenvolvimento. Então, quando a gente coloca a sustentabilidade nessa conta, a forma como nós temos que enxergar essas oportunidades também se modifica de forma crucial, né? E um exemplo que nós temos no caso brasileiro, que todo mundo fala a todo momento, que é o caso da Amazônia, né? A forma como a gente tem que enxergar a Amazônia como um espaço para a gente derrubar, para colocar mais pasto, ou se a gente tem que aproveitar a riqueza que lá está presente de uma outra forma e de uma forma mais sustentável, inclusive com as comunidades que lá habitam. Seguindo e chegando aqui no capítulo da professora Cristina Reis, a pandemia e o boom das novas tecnologias, a narrativa da tempestade perfeita em xeque. Então, vou passar diretamente aqui para a autora falar sobre a sua própria fala. Não, eu só queria comentar, antes de falar do meu capítulo, que os últimos 3, para quem for ler o livro, eles apresentam uma boa revisão da literatura e as diferentes correntes teóricas nessa literatura de desenvolvimento sustentável, economia verde, economia da transformação, que tem vários nomes, tem os cornucopianos, que a Luciana faz uma análise muito grande. Então, é bem interessante para ver também como o debate, principalmente desde os anos 70, de sustentabilidade, foi evoluindo, e aqui na pandemia chegou de uma forma muito voraz, porque a pandemia também mostrou que quando os seres humanos param, a natureza volta, ela reage, né? Os animais voltaram a circular. Então, houve muitas transformações que deram até um pouco de esperança durante a pandemia, caso a ação humana, né, fosse redirecionada num sentido mais inteligente de preservação do planeta. E aí, esse meu último capítulo, ele, de novo, a gente começou com a análise da política econômica e termina com uma análise mais global. Ele vai mostrar a narrativa dos documentos das principais instituições multilaterais sobre as tendências da economia durante a pandemia, da economia global durante a economia e do pós-Covid, né? E aí, aproveito a oportunidade para falar o que me motivou a fazer isso. Porque vocês devem se lembrar que, quando a pandemia começou, governos e empresas e nós mesmos ficamos buscando protocolos. Mas o que fazer? Como fazer? Como voltar as operações numa empresa? Como religar as fábricas? O que o governo tem que exigir? Estados, municípios, as federações, os estados nacionais ficaram em busca desses protocolos. Então, muitos deles vieram a partir dessas instituições multilaterais, começando pela Organização Mundial da Saúde, mas também o Banco Mundial, a ONU, o FMI, lançando documentos sobre protocolos de diferentes maneiras. E aí eu comecei a acompanhar muito aqueles documentos. Queria entender, né, como que as empresas iam reagir àquele momento, o que era fácil fazer. Eu lembro muito que o Dória estava lançando um plano de isolamento aqui na cidade, né, e no estado, perdão, e foi um dos primeiros que já estava emulando o que estava acontecendo em outros países. E eu queria entender quais eram os pormenores, o que deveria ser feito. Mas aí comecei a constatar que, embora esses documentos tivessem uma intenção interessante, né, eles acriticamente traziam uma discussão sobre o que estava acontecendo no mundo que poderia não ser benéfica para os países em desenvolvimento, qual seja. Né? Então, qual que é a narrativa da tempestade perfeita? É de que o mundo vivia, ao mesmo tempo, vive, né, um novo paradigma tecnológico, que é a indústria 4.0, que vai trazer uma readequação dos empregos, muitos desemprego, que vai exigir soluções para essas pessoas que vão ser deslocadas dos seus postos de trabalho. A outra tendência é essa da sustentabilidade, do imperativo ambiental, sendo a mudança climática uma realidade, que já estava fazendo com que as empresas e estados reformulassem suas estratégias, pensando nas tecnologias verde, baixo carbono, etc. E, por fim, um período de conflito geopolítico. E isso, né, os documentos dizendo antes da guerra da Ucrânia, com uma disputa entre China e Estados Unidos muito mais evidente nos mercados, mas que ia corroendo
as relações internacionais e que levaram, inclusive, a uma situação que ninguém poderia ter previsto daquela altura, que seria uma guerra de proporções grandes, né? Essa guerra vem se estendendo. Só que, ao colocar essas 3 tendências e colocar a Covid como motivadora para as tendências se aprofundarem, né, e se concretizarem, era necessário pensar que elas vão levar a uma reconcentração de poder e riqueza. Embora seja positivo, por exemplo, adotar novas tecnologias verdes, é preciso questionar quem é o dono da tecnologia. Quem vai ser apropriado dos royalties, das patentes dessas tecnologias, né? E a gente deriva, muito logicamente, que os países em desenvolvimento, as empresas menores dos países em desenvolvimento, vão ficar de fora dessa vanguarda tecnológica, dessa vanguarda verde, e também dos grandes interesses geopolíticos em questão. Então, isso tenderia a levar a mais concentração de renda e riqueza e a piorar, né, as desigualdades, sejam elas pessoais ou funcionais da renda, entre classes, entre tipos de trabalho ou entre grupos de pessoas. Então, a gente precisava, né, a ideia desse capítulo é pôr em xeque essa narrativa da tempestade perfeita e demonstrar, olha, precisamos pensar também no nosso ponto de vista do desenvolvimento inclusivo, popular, como a gente vem reforçando, como evitar esse crescimento das desigualdades. Então, eu vou, acho que, fazer as últimas considerações e já passo para você também terminar. Então, a gente demonstra, assim, com esse rápido panorama de alguns temas importantes para o desenvolvimento, que os desafios são diversos, são complexos, são necessários, são urgentes, e que o meio para enfrentar esses desafios é mesmo a gente fazer o que estamos fazendo aqui. Refletir conjuntamente, fazer pontes, dialogar, encontrar sinergias e apontar, então, caminhos para esse futuro do desenvolvimento brasileiro. Já encerrando, né, eu não sei se a gente vai ter algum momento de perguntas ou de questionamentos, mas fazer um convite, né, para quem está acompanhando a gravação e depois vai acompanhar esse vídeo para baixar o livro. Ele está disponível para baixar gratuitamente pelo site da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, na seção de publicações. Então, fica o convite para acessar o livro, a obra. Também, para quem tiver interesse, consegue também acessar a gravação de todas as palestras, aula que fundamentaram o curso. Então, está tudo lá disponível. Nós temos, inclusive, mais palestras do que capítulos, porque alguns autores acabaram não contribuindo com o capítulo para o livro, mas que fizeram discussões interessantes, especialmente da perspectiva do papel da burguesia nacional, da questão das relações internacionais, mas que acabaram não entrando nessa versão final do livro. Então, aqui, o convite que Cristina e eu fazemos por meio desse livro e por meio de todos os autores que contribuíram para essa obra e também por meio da Escola do Parlamento, aqui representado pelo Alexandro, que nós temos que nos apropriar desse debate para a gente tomar as rédeas do nosso futuro comum. E a gente tem, sim, como mudar a nossa trajetória, mas a gente precisa envolver a população de forma massiva, né, de forma extensa, para que a gente realmente possa construir um futuro diferente, não imposto, mas pensado, refletido e, por isso, sustentável também no longo prazo. Então, acho que é isso. Obrigada. Agradeço às professoras Fernanda e Cristina pela exposição de todo o conteúdo do livro, de forma resumida, evidentemente, da motivação e da perspectiva que elas estão sentindo. Não, na verdade, é assim, eu fiquei escutando tudo que vocês falaram, é claro que tentei entender o máximo, né, sem ter lido o livro. Acho que vocês estão trabalhando na parte econômica, isso envolve também um entrelace com a mobilização social, não é? E queria que vocês dissessem, achei que vocês estão otimistas com relação à mobilização, quer dizer, vocês têm uma perspectiva disso. Que barreiras talvez nós tenhamos que superar para a gente conseguir chegar nesse desenvolvimento com igualdade, com
com renda, com riqueza formada, que isso daí não é novidade nenhuma. Nós, economistas, na nossa lei está escrito isso. A lei do economista diz que o economista deve trabalhar sempre em favor da elevação da riqueza, da renda com distribuição. Então, já lá em 1951, quando foi feita a lei, diz isso. E nós estamos aqui, não apenas como economistas, mas também como cidadãos, como pessoas que vivem nesse país aqui, querendo a mesma coisa. Então, eu pergunto, que barreiras nós precisaríamos talvez ultrapassar para conseguir essa sensibilização que o livro propõe em termos de mudanças? É uma pergunta não tão simples de responder, né? Mas eu diria, pensando aqui que estamos no Conselho Regional de Economia, que representa os economistas, eu diria que a primeira barreira que a gente precisa superar dentro da ciência econômica é a tendência que muitos economistas têm de achar que tem uma teoria que se aplica universalmente para qualquer contexto. Então, a primeira barreira que a gente tem que enfrentar é a barreira teórica, né? Nós sabemos que a economia não tem um único paradigma vigente, um único paradigma teórico, mas sabemos também que o paradigma que ilumina, né, as escolhas de política econômica dos últimos anos é um paradigma que, da nossa perspectiva, não condiz com a realidade de países como o Brasil. Então, acho que a primeira barreira a superar, né, é o do debate teórico, né? Precisamos entender que a ciência econômica é uma ciência que demanda pluralismo metodológico, teórico, político, para conseguir avançar. Nesse mesmo sentido, uma segunda barreira a transpor é a barreira epistemológica, no seguinte sentido, né, do que a gente está buscando como desenvolvimento. Porque nós fomos educados e acostumados a pensar que desenvolvimento é a reprodução do modo de vida de países considerados avançados do ponto de vista industrial, tecnológico. E o capítulo que Luiz traz para este livro, que é o capítulo que aborda a questão indígena, também nos faz refletir sobre isso. Ora, que tipo de civilização é essa que a gente quer reproduzir? Será que essa é uma forma de organização que nos cabe, que nos faz felizes como brasileiros e como brasileiras? Será que temos que buscar o nosso próprio modelo de desenvolvimento? Então, a barreira epistemológica que se combina com a teórica é uma outra que nós temos que superar. E as demais que nós colocamos aqui, né? A barreira política. E a barreira política, entendo que uma forma que apostamos que pode contribuir para isso é o convencimento da importância da participação no debate sobre o desenvolvimento. E como que a gente convence, né, a população sobre essa importância? Primeiro, tornando esse debate inteligível, para não parecer que é um assunto que não me cabe. Quando eu não entendo, parece que não me importa. Não é incomum a gente escutar a política é um assunto que não me interessa. Política é um assunto que eu não quero discutir. E isso é muito perigoso, porque não há forma de transformação que não seja por meio da política. Então, se a gente não ocupar os espaços da política, a transformação nunca virá. Então, a forma de traduzir informações que muitas vezes são duras, porque são muito carregadas de teoria, de academicismos, é uma arma que a gente tem para transformar o futuro, né? E nós, como acadêmicos, acho que carregamos essa responsabilidade e não podemos deixá-la de levá-la à frente, né? Especialmente como economistas, a gente faz um juramento, não é? Que a gente tem um compromisso com a transformação social e com o desenvolvimento. Então, entendo que essas são as barreiras principais para a gente transpor. Então, a tarefa não é fácil, né? Mas estamos aqui animados e animadas e otimistas com um futuro diferente, porque é isso que nos move. Obrigado. Eu conversava com o professor Alexandro um pouco antes deste nosso encontro e aprendi até com ele um termo. Eu já sabia a realidade, mas não sabia o nome, né? Não associava o nome à realidade. Eu falei de um projeto que nós temos aqui no Corecon São Paulo, de levar ao conhecimento da população mais simples do que um orçamento público trata. Porque esse é o lugar onde as pessoas podem ajudar a decidir. Porque numa empresa, certamente vão ter pouca influência, mas na sociedade terão bastante. E aí ele me explicou que isso se chama letramento, não é isso? Letramento
da população para que ela entenda, ou seja, tradução para que ela perceba, porque ela percebe a realidade. Ela só não consegue associar os termos. Essas outras questões que você colocou são questões antigas, que não é desse século, não é? Eu me lembro quando eu estudava filosofia, sou bacharel em teologia e licenciado em filosofia, nós estudávamos uma matéria chamada antropologia cultural. E essas duas primeiras coisas que você fala está totalmente voltado à questão do século XIX, do centralismo antropológico, quer dizer, alguém que sabe tudo, que era a Europa, que queria impor a sua cultura a todos os povos e não abria exceção a isso. Tanto me influencia isso como conceito, que um dos próximos livros que eu tenho certeza que a gente vai conseguir lançar aqui, porque eu recebi como presente e gostaria de que todos tivessem, é um livro chamado Culturas da África, que é interessantíssimo, que trata de cada país da África e cada uma das culturas. Mas, é claro, eu não posso deixar lançar no Corecon, que é um conselho de economia, um livro só de culturas. Eu tenho que entrelaçar isso com a economia africana. Por isso nós vamos fazer um evento exatamente disso. Culturas africanas e economia. Por quê? Porque existe uma barreira. E essa barreira está impedindo o desenvolvimento, a melhoria de condições, etc. E isso parte também da questão cultural. Não é isso? É só um comentário meu, mas acho que alguém queria fazer pergunta aqui, observação. Por favor, professora. Boa tarde. Gostaria de parabenizar pelo livro. E vou fazer mais um comentário também, se vocês quiserem agregar depois, né? Menos do que uma pergunta, mas acho que envolve também, hoje, no tema de pensar o desenvolvimento brasileiro, pensar a América do Sul, né? Ou pensar a questão nacional como não dicotômica com a integração regional, tanto em termos de defesa, de soberania, que podem ser compartilhadas e intensificadas a partir desse processo, mas também a própria questão do desenvolvimento, né? Então, pensar em cadeias produtivas a partir da América do Sul, pensar as vantagens que podem ser adquiridas a partir de uma política de cooperação, né, com os estados vizinhos e de aumento mesmo da margem de manobra do ponto de vista político, né, ganhando barganha nas negociações econômicas, nos próprios fóruns internacionais, né, que não é pensar apenas no Brasil como uma liderança forte, né, mas como aquele que é capaz de se apresentar como Estado parceiro e um Estado que vai, ao lado dos Estados vizinhos, construir uma outra história, né? Então, sempre se pensa muito o desenvolvimento como uma questão nacional, mas acho que os debates e toda a experiência já tem nos mostrado que, do ponto de vista da América do Sul, não há dicotomia em pensar integração e pensar nação, né? Então, é só essas questões para agregar mesmo. É ótimo a Tatiana colocar essa questão. A gente, quando vai pensar, por exemplo, do ponto de vista econômico, que acho que ela está querendo que a gente traga alguns exemplos com relação a isso, a gente precisa imaginar que a nossa economia ela está trocando fluxos financeiros e reais com as outras economias. Isso significa que empresas e instituições estão operando nesses mercados internacionais, que existem relações de poder e riqueza nesses mercados e que não cabe somente aos determinantes internos ou às escolhas desses agentes nacionais os resultados dessas relações. Então, ao contrário, sendo que o Brasil é um país em desenvolvimento, né, é muito difícil alterar uma dinâmica internacional que pesa contra a gente, no sentido de que a gente é menor, menos poderoso, menos rico, dependente tecnologicamente e financeiramente. Então, é muito importante, nessa estratégia de desenvolvimento, entender as relações internacionais, promover a integração regional, no caso, com a América do Sul, nesse sentido de se fortalecer, de encontrar nichos estratégicos, de melhorar nossa posição em negociações externas para conseguir alguns avanços.
E eu vou emendar essa resposta, essa pergunta, porque quando a gente olha para um cenário tão desigual, a tendência é a gente ser pessimista. E o Pedro, quando ele estava fazendo a pergunta, ele falou: estou achando vocês bem otimistas. E a gente tem falado das pontes nesse sentido de não desistir, né, Pedro? Porque a realidade é muito bruta. Ela é muito negativa hoje no Brasil. A pandemia trouxe um momento triste para a nossa história. E o jeito da gente lidar com isso é manter a cabeça ativa e conversando. Realmente, ainda existem muitas barreiras para a gente promover esse desenvolvimento popular e combinado. E, inclusive, a gente precisa de soluções específicas para isso, né? Da comunicação com as novas mídias, apoiada na tecnologia, mas também entendendo a questão da conscientização material, das relações de trabalho, de uma maneira nova, né, numa maneira atual, e que é, em si só, um grande desafio. A Cíntia pode fazer uma pergunta? Pode. Deixa eu só fazer um comentário aqui, bem rápido. Eu não vou deixar escapar, porque esse pessoal que grava sabe que eu faço isso mesmo, né? Quando a gente fala de dificuldades, eu tenho que contar aquela historinha, que eu não sei se vocês conhecem, do executivo, que é acostumado a ter um resultado imediato. Ele tinha um sítio no interior de São Paulo, passava ali pela Raposo Tavares, e ficou com sede, passou assim numa barraquinha em que tinha coco gelado. E chegou para beber o coco gelado. Quando chegou, ele olhou do lado assim, tinha uma enorme árvore. Aí ele se encantou com a árvore. A árvore era muito bonita. Falou para o caipira que estava lá no balcãozinho, perguntou assim: o senhor pode me arrumar uma muda para eu plantar lá no meu sítio? Aí o caipira falou: claro, vou lá buscar. Foi buscar. Quando ele voltou, o executivo perguntou: quanto tempo demora para essa árvore ficar desse tamanho? Aí o caipira falou: mais ou menos uns 30 anos. Como o executivo é imediatista, ele ficou chateado porque ia demorar 30 anos. Deixou a muda em cima do balcão e foi para o carro. O caipira falou: moço, se não plantar, demora mais. É exatamente essa figura do se não plantar, demora mais, que é o nosso desafio de hoje. Como era o desafio há 40 anos, enquanto você falava, me lembrei de Soy Loco por Ti América, que era um sonho. O que a gente precisa entender é que a América Latina não é homogênea. Os grupos de poder dentro de cada país têm perspectivas diferentes. Então, a gente, na verdade, acha que é tudo igual, não é? Assim como na África. Por que a África continua na miséria que está, tendo tanto potencial? Bem, as respostas estão por aí, né? Deixa a Cíntia falar, por favor. Primeiro, eu parabenizar as duas, né, que conheço há tanto tempo, admiro muito, parabéns pelo trabalho. E seria mais, eu vi aqui o PDF, né, mais um comentário assim, em relação ao capítulo 4, que vai tratar das relações raciais e de trabalho no Brasil. Queria assim, ouvir mais um pouco sobre esse capítulo em si, que é muito difícil, principalmente para a raça negra, né, as dificuldades, e era mais sobre isso mesmo. Obrigada. Bem, a Cíntia não apareceu, acho que diretamente na gravação, né? Escutamos a voz dela. A Cíntia é a nossa aluna egressa da UFABC, que nos orgulha muito, não é, Cris? Diretora, enfim. A Cíntia é uma inspiração, uma luz, né? Que sempre diga: olha, não desista desse trabalho diário que você faz na universidade, porque realmente faz muita diferença. E é esse trabalho que nós estamos falando, né? Nós estamos formando as pessoas que vão pensar o futuro. Então, essa arvorezinha, essa semente, a gente já vê dando belos frutos por aí, e eu tenho certeza que Cíntia vai transformar muitos espaços em que ela vai percorrer. E falando sobre o capítulo do professor Ramati Jacino, nós consideramos que esse é um capítulo central para o livro. A gente gostaria de ter feito também um capítulo, uma palestra específica dentro do curso também do livro para falar sobre a questão de gênero, né, mas entendemos que o professor Ramatiz consegue, de alguma forma, tangenciar essa questão. Então, essa evidência, né, que Cíntia coloca, essa questão das desigualdades e as suas diversas interseccionalidades, é um fator que nós temos que levar em consideração como ponto de partida para qualquer discussão sobre desenvolvimento, né? Durante muito tempo, a gente foi convencido
sentido de que, tudo bem, primeiro a gente resolve o crescimento, faz o bolo crescer, depois a gente enfrenta as desigualdades, né? E ficamos por muito tempo insistindo nessa estratégia. Então, o crescimento até veio, a distribuição não chegou, e agora a gente não tem nem uma coisa e nem a outra, né? A gente não tem nem mais bolo para dividir, a gente tem um belo de um bolo solado, né? Sem graça, que a gente não tem nem como dividir, né? E a questão das desigualdades, numa outra perspectiva, que é a perspectiva que defendemos aqui, né, junto com os autores do livro, tem que ser entendida como um ponto de partida e como uma forma de enfrentamento necessário para a gente gerar um verdadeiro resultado de desenvolvimento. Então, a questão racial, a questão de gênero e tantas outras questões que envolvem as interseccionalidades são pontos de partida para qualquer discussão sobre desenvolvimento no século XXI, especialmente em contexto de países como o nosso, que tem tantas tem uma carga histórica, né, tão grande de desigualdades, notadamente a racial, como a Cíntia destacou. Vou convidar a Cíntia a participar da comissão de paridade racial que nós temos aqui no Corecon. É o único conselho de economia que tem essa comissão, coordenada pelo conselheiro Gil Marcos Clarindo, que também é o coordenador do Conselho Estadual de Igualdade Racial. E o primeiro livro que nós lançamos aqui é de um jornalista, meu amigo há muitos anos, Maurício Pestana, chamado A Empresa Antirracista, que é um livro muito interessante porque busca-se perceber o quanto as empresas ganham com as pessoas que não são naquele modelo estético que normalmente se busca, né? O que se buscava, que é muito mais o valor da pessoa como profissional. Então, acho que é interessante, a gente está tentando fazer um pouquinho, não é muito, mas a gente tem que... Mas eu te convido, se você quiser, depois conversamos, não precisa ser economista registrado para fazer parte da comissão, porque pode nos ajudar bastante a entender isso. O negro na economia, o negro como economista, o negro na sociedade de um modo geral. É esse o foco da nossa comissão. Mais perguntas? Acho que não, né? Bem, eu não sei, eu queria passar para vocês fazerem as considerações. O professor Alessandro quer falar alguma coisa sobre a escola e esse projeto? Muito obrigado, presidente Pedro. Estou muito feliz de estar aqui no Corecon, e especialmente de estar aqui com a Fernanda e com a Cristina, que são grandes parceiras. A gente tem trabalhado juntos há algum tempo, 3 anos ou um pouquinho mais, com a particularidade da Fernanda ter sido também diretora acadêmica da Escola do Parlamento, quando ela era servidora na Câmara Municipal de São Paulo, que perdeu uma grande economista, mas a universidade ganhou uma grande economista. Então, estou feliz mesmo assim. Então, a Escola do Parlamento é uma escola de formação para a cidadania, que realiza cursos livres de extensão universitária e cursos de pós-graduação, discutindo desafios da democracia brasileira, da participação política, da cidadania e, como vocês viram aqui, desafios do desenvolvimento brasileiro. Essa temática aqui, nessa parceria com a UFABC, a gente tem investido há algum tempo. Eu brinquei um pouco antes com a Cristina e com o Pedro, que eu comecei a comprar um monte de livros sobre desenvolvimento, porque esse objetivo, Fernanda e Cristina trouxeram aqui, de popularizar o debate sobre desenvolvimento, comigo ele já funcionou, já foi atingido. E tomara que a gente siga fazendo mais coisas. E quero dizer assim, que, para mim, a ponte feita aqui com o Corecon, Pedro, me abre a possibilidade da gente pensar outros cenários de parceria, né? Eu penso que o letramento orçamentário, como você disse, a compreensão da atividade econômica como um eixo estruturante de uma sociedade é fundamental para formar cidadãos que possam ser mais autônomos e participar do debate de desenvolvimento. Então, enquanto vocês falavam, aqui eu fiquei pensando, Pedro, Cristina, Fernanda, já num projeto para 2022, como é que a gente desdobra formação política para a cidadania, também discutindo economia e desenvolvimento do país,
desde a educação básica. Quer dizer, como é que a gente desdobra a formação das crianças, adolescentes e jovens numa perspectiva de que eles compreendam a sociedade em que vivem e possam tomar melhores decisões individuais e coletivas. Então, estou muito feliz. Eu já li o livro, então posso dizer para vocês, é uma excelente leitura. E, Cíntia, no tema que você tocou, que é a questão racial, né, eu tenho uma militância nessa área, é uma das minhas frentes, né, de pensamento, de ação, de pesquisa. Eu acho que a gente precisa pensar a posição das pessoas negras no Brasil como uma posição de desvantagem histórica. E, para corrigir isso, a gente precisa inverter o polo da desvantagem. Então, a gente começou com ações afirmativas na área da educação. Por que não pensar ações afirmativas no campo econômico, por exemplo, com políticas de crédito para pessoas negras que queiram empreender, enfrentando os desafios da formação profissional de pessoas negras, que são impeditivas para a sua entrada autônoma no mercado de trabalho, e reconhecendo que melhorar a desigualdade racial no Brasil não é bom só para as pessoas negras. Uma sociedade sem racismo é boa para todo mundo. Uma sociedade sem desigualdade racial é boa para todo mundo. Eu tenho certeza que, se a gente juntos trabalharmos em prol disso, a gente consegue desfazer esse desafio histórico que a gente tem. Muito obrigado. Obrigado, professor. Passo, então, para a Cristina, depois para a Fernanda, para que façam as suas considerações finais. Bom, o Alex, sempre quando ele fala, ele deixa a gente sem palavras, porque ele fala tão bem. Foi muito obrigada pela sua intervenção. Eu vou terminar agradecendo. Agradeço mais uma vez o Corecon. Queria dizer que eu me tornei conselheira e conheci o Pedro durante a pandemia, né? E durante a pandemia a gente cuidou e, né, trabalhou nesse livro juntamente com os outros autores, que não é um projeto individual de ninguém, é um projeto coletivo nosso. E é um projeto coletivo também pessoal, familiar. Então, por isso que hoje eu fiz questão que a minha família estivesse presente, grandes amigas presentes, pessoas que eu tenho muito carinho, meus filhos, que muitas vezes cederam tempo e atenção para que eu conseguisse ficar lá no computador de mal-humorada, tentando escrever no meu túnel da concentração. Então, é um projeto nosso, mais uma vez, com Fernanda. A gente já tem muitos anos, né, de parceria no mesmo grupo de pesquisa. Quero te agradecer também, Fê, aqui, ó, publicamente, e passo a palavra para você. Vou aproveitar esse momento, então, para reforçar novamente os agradecimentos de todos os autores e autoras que contribuíram para o livro, todos os participantes do curso. Tivemos muitos participantes que nos incitaram a pensar sobre várias questões, ao apoio de sempre da Escola do Parlamento, o apoio do Alexandre, o apoio do Pedro, que estiveram lá ativamente, contando, né, junto conosco nessa construção. O Alex, que sempre participa, né, dos debates, e como o Cris colocou, sempre que o Alex faz uma intervenção, né, ele faz a gente pensar em mais questões, em mais questões importantes, e a ter vontade, né, Alex, de fazer mais projetos em conjunto, né? Então fica aí uma vontade infinita de continuar fazendo essa parceria entre a UFABC e a Escola do Parlamento. Agradecer os presentes, né? Agradecer a Cíntia, nossa aluna querida, que agora está brilhando e vai continuar brilhando sempre. Agradecer aos nossos amigos e amigas, nossos familiares, e aqui também ao Corecon por ter aberto esse espaço para nós, tanto aqui presencialmente quanto virtualmente, que imagino que esse vídeo vai ficar depois, né, para acesso para quem se interessar nessa discussão. E, por fim, não menos importante, agradecer também a minha grande parceira de vida e de academia, que é a professora Cristina Reis. Nós já temos, sei lá, quantos trabalhos e quantas histórias compartilhadas. Então, esse aqui é mais um resultado, o primeiro livro que organizamos juntas, mas é o primeiro de muitos que ainda virão por aí. Obrigada. Obrigado a todos que estiveram aqui presentes, àqueles que nos assistiram pelo Zoom, que vão nos assistir na TV Economista. Dentro de um pouco mais de uma semana, nós teremos esse vídeo lá já disponível, não só na TV Economista, mas especialmente no acesso pelo nosso aplicativo Economistas, que é possível baixar pelo Google Play. Todos os nossos vídeos estão lá. E
para o Corecon São Paulo foi muito importante esse lançamento, pelos temas que estão sendo tratados, por aquilo que é a nossa missão como economistas, por aquilo que é a nossa missão como autarquia federal responsável por registrar, por fiscalizar, mas especialmente por cuidar da qualidade do trabalho dos economistas. Essa é uma das funções principais nossas. Tentar ajudar o economista a pensar com mais propriedade, com mais concretude. E, é claro, temos aí as teorias, temos uma série de questões, mas precisamos tornar aplicável todo aquele conhecimento em favor da sociedade. A sociedade brasileira só criou a nossa profissão em 1951, destacando-a de outras que existiam, exatamente porque confiou nisso. Confiou que nós iríamos cuidar dessa parte, que é a gestão dos bens, a busca da riqueza, a busca da renda maior e a melhor distribuição dela entre todos, para que todos se beneficiem. Concentração não é bom para a economia. Para a economia é bom a grande distribuição, não por uma questão de ideologia, mas por uma questão absolutamente prática, né? Quem concentra não consome. Mas se a distribuição existe, nós teremos consumidores. Teremos consumidores, teremos produção. Se teremos produção, teremos emprego, trabalho, impostos para a manutenção das questões sociais que tanto nos afligem, como a saúde, a educação, transporte, segurança, etc. Muito obrigado. Então, estamos encerrando esse lançamento de livro, com muito orgulho. Obrigado.